Se você acredita que o show do intervalo do Super Bowl não passou de uma apresentação artística ou de uma celebração da cultura latina, ou até mesmo a defesa dessa cultura, desculpe, mas você não passa de um idiota útil da esquerda. E eu vou explicar por quê. Na verdade, o que nós vimos ali foi a instrumentalização de um grupo e até mesmo a representação negativa desse grupo para fins da guerra política que a esquerda trava contra os Estados Unidos, contra o Ocidente, contra os conservadores. Desde 1917, a esquerda revolucionária identificou o excepcionalismo americano como obstáculo central ao seu projeto de hegemonia global. Os Estados Unidos não eram apenas um adversário, eram a prova viva de que a moral cristã, a liberdade individual, o Estado limitado e o livre mercado superam qualquer experimento coletivista em termos de prosperidade e garantia de direitos fundamentais, especialmente as liberdades individuais. Os Estados Unidos não poderiam ser derrotados militarmente. Eles precisariam ser destruídos desde dentro, por meio da chamada Guerra Cultural. Isso aconteceu em duas frentes. Após a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos operaram uma síntese estratégica brilhante. Apropriaram-se do conceito fascista, vejam só, de nações proletárias, países que seriam supostamente explorados pelo capitalismo, e deslocaram o conflito do plano econômico, aquele definido pela teoria marxista, dos proletários contra os burgueses, que tomariam consciência dessa exploração, então fariam a revolução, e jogaram esse protagonismo para as nações. Então seria do campo econômico para o campo geopolítico. Haveriam então as nações que oprimem e as nações oprimidas. E os Estados Unidos então passaram a ser retratados como a potência imperialista global. Tanto é que eles chamavam os movimentos comunistas revolucionários do mundo como movimentos de libertação nacional. Num segundo fronte, nós tivemos a chamada Guerra de Subversão Cultural. A Escola de Frankfurt exportou para a academia americana a teoria crítica, uma metodologia que substituiu a busca pela verdade objetiva pela análise perpétua de estruturas de opressão. Não se trata de entender a realidade, trata-se de desconstruí-la, trata-se de moldar a realidade às necessidades da revolução. E isso é muito simples de entender. Naquela época, na década de 30, a Revolução Russa, já tinha ficado claro para todo mundo, não tinha conseguido produzir aquele cenário de utopia, de paraíso na terra, de liberdade, de prosperidade para a classe trabalhadora. Não. Se você comparasse a União Soviética com qualquer país ocidental, os países ocidentais eram muito melhores. É por isso que as pessoas corriam um sério risco de vida para pular o Muro de Berlim do lado oriental soviético para o lado ocidental. Então eles passaram a identificar problemas existentes, conflitos sociais existentes dentro do modelo ocidental e criticar sistematicamente esses problemas, chegando ao ponto de criar a desconstrução social, criar o conflito social absoluto, a autodestruição dessas sociedades, porque a partir disso é que você poderia construir a nova sociedade socialista. Pois bem, a União Soviética caiu em 91, como todos sabem. O projeto socialista, obviamente, não. E ele se transmutou no que nós chamamos de globalismo. Elites supranacionais que sonham com um mundo sem fronteiras, sem nações, sem identidades resistentes ao seu controle centralizado, à sua engenharia social. E um dos principais elementos do globalismo é exatamente essa ideia de multiculturalismo, essa ideia de fronteiras abertas. Esse multiculturalismo doutrinário, que é muito distinto da pluralidade orgânica, tornou-se a ferramenta de fragilização das soberanias nacionais. A tese é sedutora: diversidade atomizada seria superior à unidade nacional. Qualquer expressão cultural mereceria respeito automático, simplesmente por existir. Nenhuma avaliação de mérito é permitida. Isso seria etnocentrismo ou seria preconceituoso. Por exemplo, você criticar uma cultura que permite, por exemplo, a agressão às mulheres. É uma cultura válida. Exceto, claro, quando se trata da cultura do próprio país anfitrião, do próprio país ocidental. Aí a régua muda completamente. Os valores fundadores americanos, por exemplo, seriam racistas. A língua inglesa como elemento unificador
xenofobia. A ética do trabalho duro e mérito individual, opressão, né? Gerador de injustiça social. O patriotismo seria nada menos que nacionalismo branco. Os globalistas citam o próprio sucesso americano como prova dos benefícios da imigração, mas eles distorcem completamente a história. A imigração americana funcionou por séculos porque havia um contrato social de assimilação. O melting pot, né, uma espécie de caldeirão cultural, não era metáfora, era a realidade. Você chegava à América, aprendia inglês, abraçava os valores constitucionais dos pais fundadores, absorvia a ética do trabalho e respeitava as leis. Você não apenas vinha para a América, você se tornava um americano. Italianos, irlandeses, poloneses, judeus, alemães, asiáticos, mexicanos, pessoas do mundo inteiro, integraram suas raízes a algo maior e prosperaram precisamente por isso. Samuel Huntington documentou em Who Are We que esse núcleo cultural unificador foi essencial. Sem esse núcleo cultural, a diversidade não fortalece, ela fragmenta. Robert Putnam comprovou empiricamente a diversidade sem coesão gera o que ele chama de encapsulamento étnico, desconfiança, isolamento, tribalização, conflitos internos dos mais variados. Não por acaso, os países mais envolvidos apresentam altíssimos índices de confiança interpessoal. Confiança social é capital, literal e figurativamente. A América prosperou porque construiu confiança através de valores compartilhados. Destrua esses valores unificadores e você destrói o mecanismo que gerou a prosperidade que atraiu os imigrantes em primeiro lugar. O Brasil, por exemplo, tem um dos menores índices de confiança interpessoal. A nova esquerda, calcada aí nessa lógica globalista, inverteu completamente esse processo. Por meio da teoria crítica institucionalizada, incentiva-se que grupos minoritários rejeitem a integração em favor de uma identidade de resistência. A assimilação vira colonização interna. Falar inglês vira opressão cultural. Respeitar as leis de imigração vira racismo sistêmico. O desrespeito à lei é ressignificado como um ato político legítimo contra a opressão, né? Aquela lógica que a gente está bem acostumado no Brasil de transformação dos criminosos em vítimas da sociedade, que dá espaço para a lógica do desencarceramento em massa, né? Da não aplicação das leis. E aqui está a ironia brutal. Muitos latinos fogem de países arruinados por décadas de clientelismo estatal, corporativismo, populismo e desrespeito às instituições. Hernando de Soto documentou bem, né, como essas estruturas perpetuam o subdesenvolvimento. Mas ao chegar aos Estados Unidos, a esquerda abraça esses imigrantes exatamente com o mesmo modelo: dependência estatal, fragmentação identitária, desrespeito às leis, começando pelas próprias leis de imigração, e clientelismo eleitoral. A estratégia é transparente: criar um eleitorado dependente e não assimilado que vote consistentemente pela expansão do Estado, transformando a democracia americana na mesma dinâmica de republiqueta bananeira que gerou o êxodo migratório inicial. É como fugir de um incêndio e ajudar a atear fogo no prédio em que você se refugiou. O teórico comunista Antônio Gramsci disse que a conquista do poder não se dá apenas pela força, mas pela hegemonia cultural, o controle das instituições que produzem significado, a religião, a academia, a ciência, a mídia, o entretenimento. Sob essa ótica, o show do Super Bowl em espanhol porto-riquenho deixa de ser entretenimento neutro. Torna-se exercício de hegemonia cultural. Não aconteceu no vácuo, aconteceu no auge do debate sobre a aplicação das leis imigratórias. Aconteceu como resposta política direta à aplicação dessas leis. Políticos esquerdistas celebraram o evento explicitamente como resistência. A celebração da cultura latina é fachada para uma agenda que desafia deliberadamente a unidade nacional e a aplicação da lei. É demarcação linguística e política de território. E a estética, então, frequentemente reduz o imigrante latino a estereótipos de marginalidade ou hipersexualização, tratando-os como massa de manobra identitária. No fundo, fica evidente o profundo desprezo da esquerda pelos latinos. A verdadeira defesa da dignidade latina e de qualquer grupo, da dignidade humana, na verdade, passa pela defesa das instituições que fizeram dos Estados Unidos o destino final de quem busca a liberdade, não pela importação dos erros políticos que arruinaram suas nações de origem. A América sempre prosperou não apesar da diversidade, mas porque soube integrá-la a valores universais maiores. Novamente, liberdade, lei e ordem, mérito
e trabalho. Destruam-se esses elementos unificadores e o que resta? Tribos competindo por recursos estatais. Identitarismo, ressentimento institucionalizado, fragmentação, caos social. A esquerda sabe disso. Por isso, o ataque é sistemático contra tudo o que torna a América excepcional. A questão não é se imigrantes contribuem. Tanto é que foram imigrantes que criaram o país. Contribuem e sempre contribuirão. A questão é, eles vêm para construir o sonho americano ou para desconstruir? Vêm para se integrar ou para serem instrumentalizados, para serem margem de manobra eleitoral? Esta é a guerra cultural que define nossa época. Em um cenário onde a cultura precede a política, tratar o que ocorreu no palco do Super Bowl como apenas entretenimento não é apenas uma falha de percepção, não é apenas ignorância. É a rendição intelectual diante da captura sistemática do imaginário